E aí, boa noite, gente, tudo bem? Então, acho que tem quase ninguém aqui que não me conhece, mas meu nome é Renato. E o título do meu trabalho é Parque Indígena do Xingu, Problemáticas de um Projeto. Eu vou começar passando um vídeo bem rapidinho e aí depois eu dou uma contextualizada maior. Pessoal, nós não estamos ouvindo aqui no online, tá? Pronto. Desculpa, gente, é que o mais importante era mesmo a imagem e a legenda, porque ela estava falando o que precisava ser dito. E acho que ninguém aqui entende e que pende. Mas, então, esse é um vídeo rapidinho, é parte de um mini-doc que foi feito por uma organização de um dos povos indígenas do Xingu, chama Instituto Catipu, é um instituto audiovisual, e eles fizeram esse mini-doc para falar sobre o desmatamento em torno e dentro do Parque Indígena do Xingu. Aí eu só achei interessante as imagens mesmo, para dar uma contextualidade em quem não conhece realmente o Parque Indígena do Xingu. O Parque Indígena do Xingu é um grande território indígena, foi o primeiro território indígena a ser demarcado no Brasil. Ele tem mais ou menos 2 milhões e 600 hectares e ele fica localizado na posição nordeste do estado do Mato Grosso. Ele está inserido entre o bioma do Cerrado e da Mata Amazônica. Nesse território vivem hoje 16 etnias que
que estão lá há tempos diferentes. Eu vou explicando isso conforme for passando. Ele, como pode ver ali, ele foi homologado em 1961. Ele foi reconhecido como essa terra indígena em 1961. Pode passar. Essa região do Xingu, ela tem histórico de ocupação muito antigo. Então, tipo, desde 800 depois de Cristo, a gente consegue traçar um histórico de ocupação linear. Os primeiros ocupantes são os povos, foi o povo Aruai, que veio de cima, tipo, da região mais colombiana para cá. E aí, depois deles, por ser um território muito propício à ocupação, com uma bacia hidrográfica muito boa, com um território fértil, foi uma região onde se alocaram várias etnias indígenas. Essa concentração de etnias em um lugar muito próximo gerou um padrão similar de vida. Isso foi conhecido como cultura xinguana, foi se desenvolvendo uma cultura própria desse lugar. Até o século XVII, eles estavam muito tranquilos, aí chegaram os jesuítas e começou um processo de colonização, catequização, exploração dessa mão de obra indígena pelos jesuítas e pelos colonos que estavam chegando. Então, o mundo tinha diversas necessidades econômicas, assim, tipo de borracha, de especiaria, de cacau, e tudo isso era retirado do Xingu através da exploração de mão de obra indígena e levado para o mundo, né? Em 1750, mais ou menos, os jesuítas eles foram retirados desse território, tipo, da maior parte do Brasil, na real, por conta de divergência com a coroa portuguesa. Então, a partir dessa época, ficou mais aberto de influência, assim, essa área. Então, os colonos conseguiram explorar mais, mas também conseguiu ter uma maior rotatividade de expedições de reconhecimento do território mesmo. Pode passar. 3 expedições de reconhecimento, de estudo que importam do que eu vou falar, são essas 3 aqui, né? A primeira é desse antropólogo, etnólogo alemão. Ele fez 2 expedições no Xingu. E essas expedições foram muito importantes porque são os primeiros registros que a gente tem de um contato pacífico e não exploratório, e que trouxe também muitos registros sobre todos esses povos que viviam na região. A segunda expedição foi a expedição feita pelo Marechal Rondon, que é conhecido como o primeiro indigenista brasileiro. A gente pode levar para isso. E juntamente ao presidente Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, na real. E após isso, a área não foi muito habitada, até 1930, mais ou menos, 38, quando Getúlio Vargas começou com o projeto de Marcha para o Oeste, que era um projeto de busca de ocupação da porção oeste norte brasileira, que não era habitada. A expedição mais famosa desse projeto Marcha para o Oeste foi essa expedição do Roncador de Xingu, em 1943. Ela foi lançada em 3 de junho e nela se infiltraram 3 jovens brancos de classe média de São Paulo, assim, e eles se infiltraram como sertanistas para poderem viver um pouquinho a vida no Cerrado. Essa expedição ela foi em direção à Serra do Roncador, no Xingu, e tinha como objetivo simplesmente explorar, abrir picadas, conseguir fazer pista de pouso para tornar mais fácil a habitação posterior desses locais. Acho que pode passar, eu vou explicando enquanto tem as imagens. A gente pode só tirar um pouquinho, só para compartilhar? Porque não está compartilhando com o pessoal do Meet. Tá. Só para não te atrapalhar. Tá de boa o som e a velocidade? Se compartilhar não vai aparecer ela na tela.
Pronto. Deu certo? Uhum. Tá. Essa expedição do Roncador, ela não tinha nenhuma intenção de contatar indígenas, nem se incomodava com a presença deles. Então, essa relação entre indígenas e sertanistas ficou tranquila, não tinha violência, mas também não tinha tentativa de contato, até a primeira iniciativa dos Irmãos Vilas Boas, que são esses três na foto, é Cláudio, Orlando e Leonardo Vilas Boas, que em 1946 decidiram contatar uma etnia indígena, a etnia Calapalo, na foz do rio Xingu. Esse primeiro contato pacífico foi crucial, né, para que os irmãos Vilas Boas começassem a contatar outras etnias que moravam no curso desse rio, assim, para frente, que eram essas etnias que já estavam há um tempo e formavam a cultura xinguana. Essa expedição, além de ter possibilitado esses contatos, abriu muito essa área também para a chegada branca nesse local. Então, principalmente pela exploração da borracha, que estava aquecida pela Segunda Guerra Mundial, essa região começou a ser muito explorada. E esse contingente branco que chegou explorando e habitando essa região era muito violento, tanto violência direta contra os indígenas, quanto trazendo epidemias, por exemplo, a qual o sistema imunológico indígena não estava acostumado. Então, nessa época, mais ou menos em 1950, foi a época que a área xinguana atingiu seu pico populacional mais baixo. Em 1884, na expedição do alemão, ele conseguiu contar mais ou menos 3.000 pessoas. Nessa época chegou a 500 pessoas no total. Então foi péssimo. E os irmãos Vilas Boas, tendo contato com várias etnias e vendo isso, começaram a contatar etnias um pouco mais distantes e tentar prestar apoio de algum jeito. Então eles tinham uma base que eles tinham montado, que vinham médicos, vinham professores, e eles começaram a agrupar várias etnias nesse território para eles terem um pouco mais de controle, assim, porque eles estavam meio na linha do desenvolvimento branco. Esse processo de juntar todo mundo em um lugar só começou a constituir a ideia de uma grande região onde eles pudessem juntar e preservar a cultura indígena como um bem nacional. Então, em 1948, surge a primeira ideia de um parque nacional que eles pudessem usar para esses propósitos de preservar a cultura, aí até de preparar o indígena para o contato branco e ajudar eles a se desenvolver a esse ponto, né? Então, começa uma grande problemática aí, porque eles queriam juntar todo mundo em um lugar só. Mas, enfim, essa ideia foi indo para frente, ela foi homologada como Parque Indígena do Xingu só em 1961. Foi o Jânio Quadros quem assinou. Mas, na real, a ideia original era um território do tamanho da Bélgica. A ideia que foi assinada foi 25% da área original, então já era um território muito pequeno, que não pegava grande parte da bacia hidrográfica, então faltou um pouco de pensamento nisso. Com esse território e com mais processos exploratórios no entorno, os irmãos Vilas Boas começaram a contatar etnias mais distantes ainda e trazer elas involuntariamente para dentro desse território, onde eles podiam prestar maior suporte, de acordo com os olhares deles. Aqui vale uma reflexão do que é o território, né, para a cultura indígena. O território é a base formadora de toda a cultura. E a cultura é a base formadora da organização social. Então, para eles, o território, o que estava disponível nesse território, era a base da organização social. Então, quando eles foram realocados de um local onde tinha pequi, por exemplo, um local onde não tinha pequi,
eles perderam um elemento crucial na cultura deles, fora todos os conflitos que as etnias já tinham entre si. Então, você não ia, por exemplo, na Europa, no século XVI, e realocar um grupo de francês no meio da Inglaterra. Por que você pode fazer isso com os indígenas, sabe? Eles não tinham essa individualidade nem a ponto de poder ter uma rixa com uma etnia vizinha. E com o tempo, os indígenas se mostraram muito insatisfeitos com essa realocação, porque realmente todos eles não tiveram escolha, né? Deixando os territórios originais que estavam sendo todos dizimados para ir para outro território na pressa, sem uma comunicação clara, porque as línguas não se encontravam. Então, com o tempo, através dos anos 60, 70 e 80, essa insatisfação foi crescendo e muitas etnias começaram a pleitear a volta para o seu território de origem. E essa volta para o território de origem, ela acontece a partir do processo de demarcação de terras indígenas. A demarcação, ela foi possibilitada a partir da Constituição de 1988, quando foi criado o direito indígena. Os indígenas não tinham direito algum, não eram reconhecidos como cidadãos. Então, em 1988, houve esse passo para que o indígena tivesse direito à sua cultura, ao seu modo de organização original e à sua terra. A demarcação ela tem 7 passos básicos. Ela é supervisionada pela... essa imagem é muito interessante, na real, porque ela conecta com o que eu vou falar agora. As setinhas roxas, elas mostram muito dos deslocamentos dessas etnias. E tem umas setinhas que vêm do nada, de fora do mapa, e vão parar num lugar muito aleatório. Então é isso, a demarcação, nem sempre ela conseguiu possibilitar a volta para os territórios de origem. Porque eles já estavam todos ocupados por brancos e dizimados e, enfim, impossibilitados de fazer crescer alguma coisa, por exemplo. Então, várias dessas etnias tiveram que ser realocadas em outros territórios depois, são chamados TIs, território indígena, e essas TIs todas juntas, demarcadas, constituem o que a gente chama de território indígena do Xingu. Então, é um grande território em volta do Parque Indígena do Xingu. Pode fazer. Isso é para exemplificar a diferença étnica, né? Tipo, é muito rico, essas são algumas das 16. E homogeneizar isso é uma loucura. Vai passar. Então, a demarcação, como eu estava falando, ela é supervisionada pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que é o órgão indigenista competente. Então, tipo, tudo que diz a respeito a direito indígena, terra, eles estão lá tramitando porque eles foram criados para isso em 1970, mais ou menos. A demarcação acontece com a FUNAI, em conjunto com o povo indígena em questão, eles fazem o levantamento fundiário daquela terra, eles delimitam, é isso então. Aí tem um período de contestação, onde quem está morando naquela terra, ou quem acha que é nada a ver os indígenas terem direito àquela terra, contesta isso, aí aprova, vai para o ministro da Justiça, que tem que delimitar a terra. Isso até chegar a homologação, quando o presidente finalmente assina, e depois só tem que ser registrada a terra. É um processo simples, mas que demora muito por conta de trâmite político. Enfim. A demarcação ela possibilita que os povos indígenas retornem a esses territórios de origem, então que eles retomem sua organização social. E isso é muito importante, tipo, eles precisam de um território pleno para isso. A gente não pode simplesmente falar, nossa, agora vamos demarcar de volta e mandar eles para o território que agora está com uma plantação de cana, sabe? Porque isso não traz possibilidade de uma vida plena. Então, a demarcação ela também tem que ser olhada mais profundamente para ser um território que oferte possibilidades reais de vida. E hoje, até no Parque Indígena do Xingu, que é uma terra super reconhecida internacionalmente, que tem um prestígio, a gente vê que essa vida plena ainda não está estabelecida.
porque acabam sendo meio que territórios ilhados, então todas as terras indígenas são meio que oásis em meio a todo um Brasil que está dando muito errado. Aqui a gente pode ver imagens devastantes de fronteiras agrícolas. O verde é o Parque Indígena do Xingu, e logo na fronteira já tem um grande latifúndio que pode ser soja, milho ou pecuária. Isso depende do estado do Mato Grosso, tem várias opções de desmatamento. Então, é realmente desesperador, eu fico triste quando eu vejo isso. Além do desmatamento e da entrada de agrotóxico, da violência, né, nessas fronteiras, também acontece a desertificação do bioma local. Então, mesmo quando é só fora do Parque Indígena do Xingu esse desmatamento, ele acaba entrando de algum jeito, influenciando no clima de dentro, impossibilitando certos plantios, ou aquecendo muita região, ou criando nuvens de poeira. E o agronegócio não é o único causador desses desmatamentos, tem também outras ações que causam esse desmatamento em menor escala, como o garimpo, as queimadas intencionais ou não, também elas podem ser geradas pela desertificação do bioma local. E tem também a grilagem de terra, que, enfim, tudo que aconteceu é esse roubo de terra contínuo há 500 anos já. Mas eu acho essa imagem muito assustadora também, essa de satélite, que os quadradinhos, os triângulos laranjas, são aldeias indígenas. Os pontos vermelhos são os focos de garimpo ilegal que eles conseguiram registrar. Então, essa ação branca, ela não está mais só fora do parque, ela já entrou de diversos modos. Então, sempre eles estão denunciando madeireiros ilegais, garimpo ilegal e tentando tirar essa ação de dentro do parque. Pode passar. Mais imagens assustadoras. Toda essa ação branca, ela gera demanda de infraestrutura para sustentar isso. Então, por exemplo, para ver escoamento de produção de soja, eles precisam de estradas, eles precisam de ferrovias, eles precisam de hidrelétrica para sustentar todo o potencial elétrico que eles precisam. Essa outra imagem de satélite, os laranjas continuam saindo nas aldeias e todos esses risquinhos são ou rodovias ou ferrovias. Então, tem uma que passa por dentro do parque, por exemplo, que é essa MT-322, que está para ser asfaltada. E aquela outra foto em preto e branco é a construção da Transamazônica, né? E tudo isso em torno do parque, né? E todas essas obras, pela proximidade que elas estão de áreas preservadas, elas não têm licenciamento ambiental nenhum, que é a permissão para elas estarem funcionando, para elas estarem ali atuando. E para esse licenciamento ambiental ocorrer, os órgãos competentes, ambientais, indígenas, eles têm que atuar com uma consulta livre, prévia e informada com os povos indígenas. E essa consulta não ocorre. Até porque, pode passar de novo? Não é de agora, mas os órgãos ambientais, os órgãos de proteção, eles estão cada vez mais sucateados. Desde 2019 isso se intensificou muito com esse governo, mas já é um padrão antigo e a falta desses órgãos de proteção gera diversos problemas, porque é como se os indígenas não tivessem um jeito de reivindicar coisas básicas através da lei, mas eles estão resistindo ainda, eles estão indo para Brasília, eles estão buscando espaços para conseguir sobreviver, né? Pode passar. Todas essas políticas, tanto de lançamento de PLs por aí, como a PL 490, elas exemplificam essa política de extermínio que vem acontecendo no Brasil há mais de 500 anos, né? Esse padrão que se perpetua desses governantes brancos
herdeiros de colonizadores que estão desde sempre buscando, que criaram uma narrativa sobre os povos indígenas para desterritorializar eles, para desaculturar eles e assim conseguir tirar lucro de terra, enfim, de agronegócio. E isso é horrível, porque a narrativa criada através desse indigenismo que foi implantado até hoje no Brasil, ela não é uma narrativa indígena, ela é uma narrativa branca. E isso tira todo o direito de humanidade, né? Tipo, você tira a humanidade de todo um contingente de pessoas e você tira a possibilidade de uma vida plena. Então, acho que... Pode passar. A demarcação, ela tem que ser pautada para a possibilidade de uma vida plena nesse território, onde os indígenas eles possam ter a real liberdade de escolha que eles nunca tiveram. Então, tipo, eles nunca puderam decidir, eu quero ficar aqui na minha terra ou eu quero ir para o Parque Indígena do Xingu. Era, não, aqui eu vou ser morto, lá não. Aqui eu não vou receber uma vacina por uma coisa básica, lá eu vou. Então, essas escolhas, elas tiram o poder, essas escolhas feitas por outras pessoas, elas tiram o poder dos indígenas de decidir o quanto eles querem se integrar com o sistema atual brasileiro, do quanto eles querem continuar com a sua organização mais antiga. Então, isso tem que ser possibilitado. Essas demarcações físicas têm que acontecer de um jeito que elas se configurem também como demarcações étnicas desses territórios, para aí sim, né, cada um como um ser humano, como um indivíduo, poder escolher se quer continuar no território, se quer ir para fora, se quer fazer faculdade, se não quer, porque isso são escolhas que a gente tem no nosso dia a dia. E eu acho que eles já se organizam de diversas formas nos territórios que eles têm, mas acho que falta a gente fazer a nossa parte nisso, né? De compensar um pouco do que causou todo esse fuzuê dos portugueses. É meio isso. Pode passar. Isso. Obrigada, gente. Eu não coloquei obrigada. Bom, não sei o quanto ficou claro. Alguém tem alguma pergunta? Perfeito. Obrigada. Oi? Não sei, eu passei por muitos temas, mas esse tema ele me chamou em especial. Eu tive contato desde muito pequena com o indigenismo. Meu pai trabalhou um tempo, mas sempre foi presente assim na minha casa. Então, não sei, para mim pareceu uma coisa muito natural, não. Foi uma coisa que eu quase não senti pesquisando, então acho que sempre teve meio presente. Eu sempre amei. Você encontra alguma solução para o problema atual dessa problemática? Então, a maior sonho assim que eu teria em relação a isso seria primeiro órgãos de proteção, órgãos de controle que sejam realmente controlados e geridos pelos próprios indígenas, que eles tenham todo esse espaço, né, na política e a demarcação real de terras, porque uma demarcação que paute mais a segurança, não a segurança, mas a plenitude desses territórios, realmente, para eles não terem uma fronteira com o agronegócio. Então, primeiro a gente distinguir o agronegócio, depois a gente também fazer isso, mas é utópico, né?
Acho que aqui em São Paulo a gente tem muito pouco contato, em São Paulo, por exemplo, né? A gente tem muito pouco contato em São Paulo com populações indígenas, né? No nosso dia a dia, diferente de quem mora na Amazônia, no centro-oeste, né? Próximo. Tem que você acaba tendo contato pessoal, né? Como que você vê isso? Assim, porque acho que o grande desafio é a sensibilizar as pessoas que estão longe da causa indígena para a importância dessa causa que você está trazendo aqui. O que você vê, assim, voltando assim, para a educação, uma educação aqui em São Paulo, seja aqui na escola ou nas outras escolas, como trazer esse tema? Esse tema é trazido na escola? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que ele devia ser trazido, primeiramente, buscando uma narrativa indígena, né, sobre toda essa questão, desde o descobrimento, porque tudo que a gente ouve é tipo, eles aceitaram no espelho e aí agora a gente está nisso. Então eu acho que é bastante importante a gente revisitar o jeito que a gente passa essas imagens, né? Quem passou essas imagens pra gente. E isso possibilita a gente conseguir ter um contato mais verdadeiro realmente com a causa. Tipo, a gente humaniza toda essa causa, a gente humaniza todo esse contingente de pessoas. A gente traz eles pro... Tipo, a gente chega neles realmente. Porque agora a gente está muito distante de tudo isso. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, tem diversas aldeias, tanto ali perto do litoral, quanto mais perto de São Paulo mesmo. Tem várias aldeias Guarani aqui, pra cá são mais dos Guarani, né? Então, acho que falta realmente isso, sabe? Essa busca pelo conhecimento de toda essa cultura e essa busca por figuras indígenas que estejam para oferecer isso, né, do ponto de vista deles. E aí, acho que tendo esse contato mais real, é possível, sim, sensibilizar mais gente por essa causa. Tenho que parabenizar muito bem falado, assim, com propriedade. E eu queria te perguntar se você tem, né, interesse em seguir, né, uma carreira profissional de estudo e estudar uma coisa nesse sentido, né, geografia, antropologia, Não exatamente. Eu acho que tipo, o meu lance não é mais o estudo em si. Eu acho que eu gostaria sim de estar fazendo alguma coisa ativamente por isso. Não que o estudo não seja ativo, tá, gente? Mas eu acho que, tipo, por exemplo, eu gostaria de cursar alguma coisa, buscar algum caminho que me colocasse num lugar de estar mais na prática do que na idealização disso tudo. Então, tipo, usando a idealização que fizeram, eu faço também, e tá mais praticamente nisso. Então, eu já pensei em cursar engenharia ambiental, por exemplo, eu consigo ter um maior foco em uma área de gestão territorial, talvez, algo mais assim. Vamos ver. Ariadne. Ainal, o que podemos fazer para contribuir para preservar e fortalecer a preservação dos indígenas? O que pode fazer para... Lê de novo. Ainal, o que podemos fazer para contribuir para preservar e fortalecer a preservação dos indígenas? Olha, eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta. Acho que como a gente pode ajudar? Eu vou levar nesse sentido. Na minha visão, o que a gente pode fazer é estar buscando esses territórios realmente com possibilidades plenas, porque preservação do indígena, para mim, é uma coisa que eu não consigo acessar esse conceito. Eu acho que não sei, não entra na minha cabeça a preservação do indígena, porque se ele estiver num território onde ele tenha plena segurança, onde ele tenha plena gestão desse território, onde não vão invadir, não vão estar ilhando esse território, não vão estar tentando constantemente matar essas pessoas,
eu acho que aí já é tudo para ele, porque ele está numa condição humana onde ele tem todas as possibilidades, então ele tem tanta possibilidade de continuar nesse território e preservar sua cultura original, quanto seguir para a cidade e fazer uma faculdade. Isso não faz dele nada menos indígena do que quem está nos territórios, preservado, como se fosse. Eu não sei se era isso que você tinha de pergunta. Espero ter respondido. Aqui depois tem alguns comentários para você ler de algumas pessoas. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que esteve comigo nesse processo, que me ajudou a procrastinar, me ajudou a fazer, que corrigiu meu TCC diversas vezes, que me deu a ideia, que me ajudou a montar a estrutura. Então, acho que todos vocês fizeram um pouquinho parte desse processo. Thank you.